muitas vezes é tida como o patinho feio da economia, a primeira área a sofrer cortes e perder investimentos do governo quando a crise aperta. E muitos setores da própria sociedade a veem como um poço sem fundo de recursos que recebe, mas pouco devolve para a sociedade. Uma visão completamente errada e fundamentada em equívocos e estereótipos, mas que deve ser combatida pelos próprios agentes que atuam na área. Esta semana nós vamos conversar sobre a economia da cultura e a sua importância para o desenvolvimento sustentável de um povo, com um especial enfoque, claro, nos últimos desafios brasileiros na área. Para isso, nós estamos recebendo a Ana Carla Fonseca, consultora e especialista em economia criativa, negócios e desenvolvimento, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Eduardo Saron, um dos mais importantes gestores culturais do país, diretor, superintendente do Instituto Itaú Cultural e conselheiro de diversas entidades culturais, como a Fundação Bienal e o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Para citar apenas dois, muito obrigada pela presença dos dois. Aí o pessoal importante hoje no Capital Natural. Eu queria começar com vocês dois me respondendo exatamente como é que a gente entende a economia da cultura. Dá para traduzir isso? Então, a economia da cultura é nada mais do que você imaginar que, assim como qualquer outra atividade, aquilo que é desenvolvido em termos de serviços, de produtos, acaba também chegando à economia. Então, quando você faz um violão, quando você produz um programa, quando você é estilista de moda, você faz alguma coisa que será consumida eventualmente por alguém e isso também pagará suas contas. Você passa a ser uma trabalhadora da cultura. Quando a gente fala de economia da cultura, a gente está mexendo nada mais do que o impacto econômico de atividades, serviços, produtos culturais que tem um mercado para eles voltado. Então, nem toda a cultura, claramente, e graças a Deus, chega na economia, mas tem uma faceta importantíssima da economia também nos setores culturais. Saron. E a Carlinha é uma expert disso, então eu sempre vou ficar aqui no fio da navalha. Mas e essa complexidade, esse conjunto de coisas que denotam a economia da cultura, exigem, e olha só como é importante a economia da cultura, exigem mais repertório, exige mais educação. E mais do que isso, exige um olhar matricial do conjunto das políticas públicas. Porque ela não é estanque quando você pega a cadeia produtiva, né, Carlinha? Então ela passa não só pelo Ministério da Cultura, mas passa pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico, passa pelo Ministério da Saúde, pela educação necessariamente, obviamente. Mas então, quando se fala em economia da cultura, você precisa pensar qual é o campo de atuação do ponto de vista dos inputs, e necessariamente será matricial, para que a gente possa ter, de fato, um país efetivamente voltado para cuidar disso. E cuidar disso é tão interessante, é tão relevante, porque são nesses lugares que os salários são acima da média do salário nacional. São nesses lugares que você precisa de pessoas ainda mais qualificadas. São nesses lugares onde a economia é mais sustentável do ponto de vista do impacto econômico, do impacto ecológico. Então, pensar a economia da cultura não significa só pensar nas possibilidades de empregabilidade. Também significa pensar num país mais integrado, mais sistêmico, mais orgânico, mais articulado. E está aí, inclusive, o principal desafio sempre quando se pensa política pública para essa área. Eu quero definitivamente mostrar esse resultado, porque parece não ser tão palpável, mas a gente começa esmiuçando, ainda mais com o conhecimento de vocês, vai conseguir mostrar para as pessoas como é que a gente visualiza e coloca no papel esse resultado. Mas falamos de economia da cultura, mas eu queria entender um pouco da economia criativa e como é que elas se completam ali. Bom, são sempre fronteiras muito tênues, né? Porque você pode sair desde a arquitetura, que aliás é a área que a Carlinha, né, defendeu a sua tese de doutorado, né, até questões muito específicas mesmo, musical. Aliás, o Brasil é o terceiro país no mundo no campo dos musicais. Nós só perdemos para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Olha só que incrível. Nós estamos falando de uma coisa muito específica, que está relacionado diretamente à economia da cultura. Mas a arquitetura, né, Carlinha, ela traz aqui um campo da criação, um campo do pensamento autoral. Né? Então, esses dois exemplos, né, que se articulam, né, quando o arquiteto, por exemplo, se aproxima do mundo dos musicais para fazer uma cenografia junto com um bom cenógrafo, né, também se articulam e essas fronteiras acabam sendo muito híbridas. Né? É muito bacana porque o primeiro livro de economia criativa que foi lançado no Brasil, que aliás foi uma análise internacional, foi lançado como coedição nossa, Cultural da Garimpo de Soluções, foi muito bacana, em 2008.
Para você ter uma ideia, é um livro digital em 3 idiomas que em 5 meses teve 40 mil downloads, foi um sucesso enorme. Então a gente se debruçou muito sobre esse tema. Economia da cultura, de fato, tem um recorte um pouco mais específico, via de regra. A gente entra aí na grande discussão do que é cultura, enfim, uma discussão bizantina, mas a gente vai chegar a ela até para falar de números. Mas quando a gente fala de economia criativa, embora seja um termo ainda muito poroso, né, existe um consenso cada vez mais, e a gente também defende isso, de que a economia criativa seja um paradigma econômico, não é simplesmente uma adjetivação, e que vem pelo impacto que as tecnologias digitais tiveram na economia como um todo, fazendo com que, por essa rapidez de circulação de informações, tecnologia, dinheiro, tudo começou a circular demais, muito rapidamente, em escala planetária, os produtos e serviços começaram a ficar cada vez mais parecidos. E a partir dessa comoditização dos produtos e serviços, o ativo econômico mais diferencial voltou a ser, o que já tinha se perdido durante a Revolução Industrial, a criatividade humana. Então, a partir do momento que a criatividade humana volta ao epicentro da economia, você tem 2 grandes formas de manifestação dessa criatividade. Tudo que diz respeito à arte e cultura e tudo que diz respeito à ciência e tecnologia. E a fusão entre ambas, inclusive, que é uma área muito mesclada, então o impacto das tecnologias digitais, por exemplo, na música, no audiovisual e tudo, acaba virando ali um grande limbo, uma área compartilhada. Mas, via de regra, a economia criativa acaba abrangendo também áreas que, a rigor, não entrariam necessariamente em cultura, expandindo-se, na visão de muitos, até o que seria a ponta da ciência e tecnologia, com biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento e afins. Olha, a gente está num período de férias, né, gravando pelo menos o programa no período de férias, e eu entendo que a gente tem uma proximidade ali da cultura também muito com o turismo. Mas eu vou falar com vocês sobre isso daqui a pouquinho na volta do Capital Natural, porque a gente vai fazer uma rápida pausa, não saia daí. De volta com o Capital Natural, hoje falando da economia, da cultura e a sua importância para o desenvolvimento, com a Ana Carla Fonseca, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Eduardo Saron, diretor superintendente do Instituto Itaú Cultural. Eu já ia levantar essa questão, quer dizer, a gente beira ali muito com o turismo também quando a gente fala de cultura, mas é uma parte da cultura, quer dizer, eu quero visitar a Serra da Canastra, eu quero comer o queijo da canastra, aí você chega na cidade, tem tudo montadinho para aquilo, você aproveita a cultura pela alimentação, pelo passeio na natureza, mas a cultura está em todos os lugares. A cultura é uma produção constante de todos nós em qualquer lugar, não é isso? Quer dizer, como é que a gente consegue incentivar a cultura a ponto dela nos transformar positivamente e por que isso está sendo tão deixado de lado? Porque a gente tem sentido, até por notícias mais recentes, dando conta aqui, olha, alguns momentos recentes que a gente vem falando com bastante temor de que a cultura está sendo atacada. O vídeo não autorizado divulgado nas mídias sociais com a performance de um artista no MAN, que fazia referência a uma obra da Lígia Clark, a censura autoimposta pelo patrocinador de uma exposição de artes plásticas em Porto Alegre, sobre diversidade sexual. Quer dizer, e as pessoas caíram matando em cima disso e a opinião das mídias sociais oprimindo aquilo. Quer dizer, eu fico com medo de que a cultura esteja sendo atacada. Então, aí acho que são vários recortes, né, Sara? Então, vamos lá. O primeiro deles, toda a celeuma que vem sendo gerada ao longo dos últimos meses, mais acirradamente, em cima de qualquer proposta cultural que saia do mais do mesmo, e aí você tem muito mais experiência do que eu, você vai poder me corrigir, me parece que é muito reflexo do que a nossa sociedade vem vivenciando, né? Então, cultura também sendo um traço social tão marcante, se você tem uma sociedade polarizada, você invariavelmente vai ter quem vai criticar porque vai para um lado ou quem vai criticar porque vai para o outro lado. Agora, eu queria voltar ao ponto que você trouxe sobre turismo, porque quando a gente pega, por exemplo, a França, que ainda hoje Paris, enfim, acaba sendo a cidade, França, o país mais visitado no mundo por turistas internacionais, você desde o século XIX tem um país que assume que a cultura vai ser o seu diferencial. Uhum. Então, patrimônio, língua, enfim, tudo, gastronomia, tudo que é a França, Paris de modo geral. Mas você vai aqui a Buenos Aires, o principal motivo de um turista que visita Buenos Aires, invariavelmente é a cultura, e aquele que vai para o negócio estica por conta da cultura. Então, esse entrelace realmente é muito marcante. A gente observa isso de uma forma mais ou menos explícita em várias das nossas regiões também. Mas eu queria trazer mais complexidade ainda que você já trouxe à mesa, que é não só com o turismo, mas com a educação, com as cidades, com tudo o que a cultura acaba entrando como preenchendo esses vácuos, criando diálogos. Então, o turismo cultural, educação pautada à expansão do raciocínio crítico por meio da educação, as cidades que se transformam a partir de cultura. Cultura é muito essa plataforma
que acaba derivando em cima do que a gente entende por disciplinas. Mas se você pega, por exemplo, uma discussão como onde eu vou trabalhar, e eu trabalho em qualquer setor farmacêutico, não automobilístico, do que for, uma das razões pelas quais as empresas de headhunting hoje vêm percebendo que um talento diz eu vou ou não para aquela cidade é se a oferta cultural que existe naquela cidade corresponderá àquilo que ele busca. Então, a cultura vai muito além do que daquelas dicotomias que, por vezes, são geradas em projetos ou dos diálogos que são gerados entre setores. E aí eu gostaria de resgatar justamente o ponto que o Saron trazia, que é essa transversalidade da cultura que é fundamental para o desenvolvimento. Saron? Então, de fato, é um tema que a gente vai falando, vai se apaixonando cada vez mais. Mas, enfim, nós estamos num momento delicado, né, da nossa sociedade, não é só da brasileira, né? Esses episódios que aconteceram aqui também aconteceram em outras partes do mundo, inclusive na França, em Paris. Mas eu queria dar um passinho atrás, se você me permite. Nós estamos vivendo a radicalização da sociedade e muito induzida pelo mundo das redes sociais. Sim. Né? E uma das questões que influencia muito tem dois grandes alicerces. Um são as fake news, que vocês jornalistas vivem diariamente. É claro que isso não é de hoje, é de outros tempos, né? Mas a escala, né, que ganha com as redes sociais é monstruosa. E o outro são os algoritmos. Os algoritmos associados às fake news fazem com que pessoas com as mesmas ideias, pessoas com os mesmos pensamentos se relacionem com pessoas das mesmas ideias, com os mesmos pensamentos. Cada vez mais o contraditório, né, a adversidade, né, cada vez mais distanciada. E cada vez mais, como você falou, essas pessoas se relacionando entre si. Significa que as verdades ficam ainda mais verdades, né, supostamente, e as minhas compreensões sobre o mundo são sempre aquelas compreensões reativadas, né, ou realimentadas por pessoas que pensam como eu penso. Isso significa mais radicalismo. Sem dúvida. Isso significa, inclusive, sobre as duas pontas, né, vamos falar em termos antigos, da esquerda, da direita, né, mais sectarismo dos dois lados. E aí, eu acho que a cultura pode ajudar muito a gente, o encontro, né, a empatia, o afeto que pode ser estabelecido quando você vai a uma exposição, quando você vê um show, quando você sai de casa, né, é a grande sacada para a gente tentar desradicalizar uma sociedade que tende a ficar mais radicalizada, ainda mais num período de eleição. Né? Onde a minha verdade é absoluta e a sua verdade não é nada mais do que um fragmento de uma ideia medíocre na concepção dele. Né? Então, aí precisamos de mais cultura, aí a gente precisa de mais arte. Né? E a gente cai nessas situações que a gente viu aí em relação à classificação indicativa, não classificação, que ocorreu não só lá em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo, não só em artes visuais, mas também no teatro, também, né? O SESC passou por um momento desse. E fruto desta radicalização nas redes sociais, fruto também de um anonimato, né, que induz essa radicalização e esses algoritmos que acabam fazendo com que as pessoas fiquem ainda mais radicais. A gente precisa de mais diversidade. Né? E a diversidade nos oferece outros entendimentos, principalmente ao praticar a empatia, e também nos oferece elementos para a economia criativa, para a economia da cultura, porque efetivamente, para você criar, você precisa ter um olhar mais ampliado sobre você e sobre o seu entorno, né? Mas para isso precisa conectar. Pública, Saron? Quer dizer, é ali que está o público. É uma soma de um conjunto de coisas. Claro que precisa de política pública, né? Você precisa do Estado também mediando essas relações. Agora, nesse exato momento, o governo federal está discutindo um novo guia de classificação indicativa para oferecer mais elementos para o gestor cultural, né, seja privado ou seja público, o procurador, o procuratista, ter mais referências sobre como classificar, porque nessa questão da classificação indicativa, a chave é informar. Você precisa informar, olha, pai, você vai se encontrar com esse tipo de obra. Exatamente. Você quer continuar? Você pode não querer, né? E são 3 eixos, né? São a questão ligadas ao sexo, ou a drogas, ou à violência, né? Então, eu posso não querer que o meu filho veja isso, né? Mas a chave é informar. E para informar, você precisa ter um conjunto de normas muito bem
feitas, especificadas, com um belo manual, para que as pessoas possam, no caso das artes visuais, que é a autoclassificação, né? Seria o caso lá de Porto Alegre, para que as pessoas possam informar adequadamente. Então, é política pública, sim, mas também é muito envolvimento da sociedade, muito envolvimento dos pais e também é, naturalmente, uma sensibilização das próprias empresas que patrocinam para estarem abertas, inclusive, a patrocinar questões que são delicadas, mas precisam ser debatidas, né? E que precisam ser tocadas, e a cultura pode oferecer elementos para um debate, inclusive, mais saudável sobre tudo isso. Mas no próximo bloco eu quero falar com vocês sobre a importância da arte, da cultura, que não parece estar sendo muito visualizada pelas pessoas que acham que é apenas uma diversão, maravilha, né, para passar o final de semana. Mas é rapidinho o nosso intervalo, não saia daí, Capital Natural volta em instantes. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando da economia da cultura e a sua importância para o desenvolvimento do país. A Festa Literária Internacional de Paraty, nossa querida Flip, é provavelmente um dos melhores exemplos em todo o mundo dos impactos positivos que uma atividade cultural pode causar na infraestrutura, na educação e em outras áreas mais nobres da gestão pública. Flip nasceu de uma grande crise, lá atrás, nos anos 90, a gente estava trabalhando num projeto na área de infraestrutura e urbanismo. Como que uma cidade como Paraty pode se valer das suas potencialidades e poder ser uma cidade sustentável? A cidade vivia com uma entrada boa de recursos no verão e chegava no inverno e a cidade tinha pouquíssima atividade. Então é interessante a gente ver hoje o que está acontecendo aqui, né? Nós estamos em pleno inverno, na época que Paraty não tinha visitação nenhuma, era turismo de sol e praia. Como estava sendo muito difícil mobilizar o Estado, os governos, nas várias instâncias, municipal, estadual, federal, as instituições, para cuidar desse patrimônio impressionante que é Paraty, né? Patrimônio material, mas também a cultura da cidade, que é muito singular. Então a gente imaginou, se a gente tem tanta dificuldade para enfrentar o problema da infraestrutura, por que a gente não experimenta uma outra coisa, uma forma que a gente possa criar um movimento que gere um resultado econômico a partir da cultura? Que as pessoas pudessem ocupar os espaços públicos de maneira diferenciada. Tem que ser uma coisa na área da cultura, da economia da cultura, e que fosse tão singular, tão diferente como é a cultura de Paraty e o território de Paraty. Essa praça, por exemplo, ela foi requalificada como consequência da Flip. Com lei de incentivo, com lei Rouanet, com apoio do IPHAN. E como é interessante, né, uma experiência em torno da arte da palavra poder fazer diferença, inclusive na infraestrutura urbana. Então, as duas coisas que aconteceram foi a Biblioteca Maria Angélica Ribeiro, na Escola Estadual do Sembra, no momento de crise do governo do estado, a inauguração de uma biblioteca dentro de uma escola. Então, nessa Flip nós estamos celebrando isso. E o Cinema da Praça, que é uma coisa sensacional, também fruto da batalha de uma outra flipeira. Se você puder inventar um dispositivo que possa fazer com que moradores e visitantes possam habitar os espaços públicos de uma cidade de uma maneira diferenciada, você consegue fazer transformações muito importantes até na infraestrutura urbana.
A gente tem visto aí algumas situações, algumas tentativas de se reduzir o orçamento para a cultura. Ao mesmo tempo que a gente tem o mecenato via Lei Rouanet, Lei Audiovisual, primeiro eu queria falar disso com vocês, quer dizer, qual que é a importância disso, do mecenato, para a cultura de um país? Bom, primeiro, eu acho que é muito legal, Marina, e você dá essa oportunidade para a gente, ter a compreensão que em nenhum lugar do mundo a cultura se paga. Se paga com ingressos, se paga com a sua própria rentabilidade. É claro que tem alguns setores ou outros, de maneira muito isolada, que se paga, né? Na indústria do autoentretenimento se paga. Mas a cultura, como um todo, dificilmente se paga. O Louvre, por exemplo, né? Por mais que tenha lá seu número imenso de visitantes, acho que mais de 9 milhões ano, o governo francês coloca recursos no Louvre. Mas você fica tranquilo que né? Depois do último clipe feito pela Beyoncé lá dentro, olha, por um ano Tá, eles vão pagar as contas, vai. Eles não revelam os números, não, mas deve ter sido importante. Que, aliás, é uma estratégia acertada sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto da sua sustentabilidade e sobre o aspecto também de atrair outros públicos. Sim, né? claro. Isso é genial. E com todo o respeito que foi tratado, eu acho que então foi um acerto muito legal. Mas, então, a cultura ela não se paga basicamente com os seus ingressos. Ela precisa sempre de subsídio. Tá. E aí a necessidade de política pública, e aí a necessidade de patrocínio, e aí a necessidade da sociedade como um todo abraçando a cultura. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, um orçamento que um orçamento que, se comparado à trajetória dele, é igual ao orçamento, no caso do Ministério da Cultura, é igual ao orçamento de 2006. E se você deflacionar, é igual ao orçamento de 2002. Nossa. Então, deflacionado, o que o Ministério da Cultura está vivendo hoje é um orçamento de 2002. É claro que o governo como um todo foi impactado com a implosão das commodities. Está aí mais um motivo para a gente buscar a economia criativa, porque o país sempre se alavanca com as commodities, e as commodities, como sempre, quando o boom termina, quando a China consome um pouco menos, aí tudo entra em colapso, que é o caso agora, em virtude a farra fiscal associado à queda do orçamento. Mas é preciso que se observe que esse orçamento precisa voltar a crescer. E mais do que isso, né, quando a gente pega outros países, a ação articulada com outros ministérios também é relevante. Mesmo em São Paulo também caiu o orçamento para a cultura. O melhor momento do orçamento da cultura, se não me engano, foi no governo Serra. Quanto mais se investiu, chegou a quase 0,8% do orçamento total. Veja, 0,8%. Mas olha só, fazendo comparações grosseiras, até porque os números também são muito frágeis, e a Carla pode dizer muito mais sobre isso, que é esse outro problema. Enquanto a educação tem um instituto chamado INEP, que oferece elementos, informações, oferece inclusive apontamentos para políticas públicas, o Ministério da Cultura não tem nenhum órgão para oferecer isso. Então, é preciso que também tenha condições. Mas, fazendo uma comparação grosseira, veja só, a indústria automobilística, com todo o investimento que tem, com o histórico de subsídios, inclusive, ela não chega a 5% do PIB, né, brasileiro, né? Pouco mais do que 4%, foi o ano passado. E a indústria da economia criativa, os dados que nós temos, é um dado da Fierj, é um dado que é discutível, mas é um dado que a gente considera, porque são um dos poucos dados existentes, nós estamos passando de 2,5%. Olha só. Mesmo com os parcos investimentos. Então, imagine se a gente investisse um pouco mais na cultura, um pouco mais na economia criativa, ao comparar toda a energia que é botada, por exemplo, na indústria automobilística, o quanto seria impactante do mundo da arte, da cultura e da indústria criativa, né? Então, a gente teve... Perdão, pode terminar. Não, por favor. Não, eu ia comentar, a gente viveu um momento ali de susto, porque quase, por um momento, tivemos uma redução na receita do Ministério da Cultura, MP 841, que agora o presidente acabou revogando, então segue com o mesmo valor, mas existem outras tentativas de redução, quer dizer, você resolve um problema aqui e outros problemas começam a aparecer ali. Por que não se dá tanto valor à cultura de uma forma mensurável, de resultado? Olha, eu preciso tirar da
da cultura para botar na segurança pública, mas uma pessoa instruída, uma pessoa culturalmente abastecida, uma pessoa que tenha atividades culturais de diversão, enfim, ela não está mais capacitada para talvez não entrar no crime, fazendo um paralelo muito simples. Então, eu acho que há várias questões aqui, eu concordo em gênero, número e grau com o que Sarum dizia. A primeira delas a gente não sabe exatamente quanto é investido em cultura, né, para ser sincera, porque a gente tem o investimento do MINC, mas se você pegar a França, já que a gente falava dele, 1/3 do orçamento, estima-se, da França, vá para a cultura saindo do Ministério da Cultura e os outros 2/3 dos demais ministérios. Quando você pega, por exemplo, as delegacias de polícia na França, que podem ser alugadas para produções audiovisuais, se essa renda vai para a cultura, é uma coisa absolutamente impensável para a gente. Nossa, eu não sabia disso. Então, você tem todo um programa desenvolvido em cima disso, junto à segurança e afins. Então, você não sabe exatamente quanto é investido e você não sabe, mas sabe muito menos qual é o impacto disso, porque, via de regra, a gente se atém à geração de PIB e daí, realmente, só o audiovisual representa, segundo o estudo da tendência de 2004, 0,56% do PIB brasileiro, o que equivale, digamos, à indústria farmacêutica. Uau! Você faz essa comparabilidade, é gigantesco. Há empregos, mas e todo o resto? Como a cultura, de fato, contribui para que as pessoas possam ser minimamente mais esclarecidas do ponto de vista de ampliação de horizonte de visão e, portanto, menos truculentas, menos agressivas, menos antagônicas? Quanto isso gera de impacto na sociedade? Quanto vale a cultura pelo fato de você conseguir criar uma cidade que não só atrai o turista, mas atrai esse turista porque o cidadão que lá está feliz, está mais criativo, produz melhor, cria mais inovação para as empresas, necessita de menos segurança pública porque convive com diversidades. Então, esse manancial enorme de impactos positivos que a cultura acaba gerando, a gente não tem métricas para mensurar. E entra naquela lógica da economia de que se você não mede, não é importante, se não é importante, você não mede. E não é só cultura, né? Cultura, esporte, turismo, meio ambiente, tudo que, de fato, traz um olhar mais fresco para a sociedade, para a economia no Brasil, acaba sendo tolhida de discussões um pouco mais sérias, muitas vezes, que as pessoas levam como se fosse café com leite. Exatamente. Então, vamos investir naquelas coisas anos 50, 60, 70... Bom, basta ver, né? Os subsídios, 1 bilhão para a indústria de refrigerantes. Desculpe, a gente discutindo o MP 841, né? É uma outra lógica, absolutamente surreal. Então, como é que a gente aterrissa no século XXI? Aí eu acho que a gente chega à resposta à sua pergunta, né? Começar a desenvolver estudos um pouco mais originais, um pouco mais frescos, um pouco mais inovadores, para medir o que hoje ainda está lá, mas não se dá a ver, porque não se traduz nas métricas usuais. Olha, você sabe que é uma delícia essa conversa, porque ela pode durar 10 horas e a gente não cansa. Por isso, o programa dessa semana vai ficar por aqui, mas semana que vem nós vamos continuar essa conversa. Eu agradeço por hora os nossos convidados, a Ana Carla Fonseca, especialista em economia criativa e sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Eduardo Saron, gestor cultural, diretor superintendente do Instituto Itaú Cultural. E eu espero você na semana que vem, não perca, nós vamos continuar essa conversa. E continue conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube, no portal bandnewstv.com.br, curta nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.